ao Senhor. Feche seus olhos nesse instante. Glória Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar por essa igreja onde o Espírito Santo propôs essa campanha. E que nessa noite, ó Pai, que haja um derramar da Tua presença em nossas vidas, que a Tua palavra venha nos renovar em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós entregamos em Teu controle o conduzir desse culto em nome de Jesus. Amém. Você vai aplaudir ao Senhor, querido. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Tem já um grupo de músicos aí? Ah, tá bom, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 121. Eu gosto muito desse hino, que diz: maravilhoso é Jesus. E Ele é maravilhoso em qualquer circunstância. É o nome maravilhoso, o nome dele, santo, poderoso. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer nunca pedido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele das trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim. Quem será para ti? Vou caminhando sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
5:266. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada em nome do Senhor. Senhor, nessa noite, está no nosso meio, né, irmãos? Podemos sentir a presença de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, né? Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão brilhantes instantes, vejo a brilhar com brilho esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Reforma a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho
Aleluia, glória a Deus. Ó Salvador, o seu amor ao mundo veio, por nós baixou, abismo de horror, minha alma levantou. Que salvação me deu Jesus, na qual na cruz pra mim ganhou, é santo e sombra plena luz, com seu poder me levantou, a sua glória eu resisti, enquanto a mão me chamou. Recebi a qual me levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. Ó pecador, sofreu por mim, na cruz pregado, expirou, mas restaurou. Jesus assim a mim me levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. Que dom querido em mim se vê, pois sua graça me salvou. Eu porque Jesus me levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Orávamos bem, cantando louvando ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. A urna já está aqui. Era o pastor Walter que ia trazer, mas o GZ ajudou eu. Quem não tem o termo de compromisso da campanha, já procura o pastor Daniel. O pastor Daniel tem ali, termo de compromisso. Tá bem? Então chegaram todo mundo, graças a Deus. Olha, chegaram para apagar das luzes. Aí vamos acender de novo as luzes, né? Glória a Deus, estão chegando, hein? Aleluia. Vocês estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. São 12 sexta-feiras. Cantando hoje, provavelmente só 10, né? Mas vai ser uma bênção essa campanha. Glória a Deus. Vamos cantar para Jesus. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Glória seja dada no nome dele. Quem quer ter um compromisso, pastor Daniel, passa para ele. Também você que alguém não tenha,
veio ganhar para se levantar, e para você é mais fácil, que é obreiro, é mais fácil levantar-se, né? Você preenche, se não der para preencher, leva para casa, e sexta, quando você vier, aí põe aqui nessa urna. Vai podendo ir reboque, né? Bem? Glória a Deus, aleluia. Foi só alegria, e nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu chorei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando
colocar de pé. Vamos ler aquele texto que nós lemos a semana passada. Vai ser o nosso texto básico durante esta campanha. Vocês estão lembrados onde foi que nós lemos? Pastor Epifânio, vamos ler? Vamos ler. A urna já está aqui. Você que já preparou o seu termo de compromisso na sua campanha, você pode aguardar um pouco, que assim que nós, pastor Daniel, terminar a mensagem, nós vamos orar, e aí, antes dessa oração, vamos trazer nossos termos aqui para frente, né? Da oração final. Vamos ler o texto. Eu sempre costumo lembrar que esse texto ele é escrito numa linguagem bucólica, uma linguagem assim do campo, né? Aqui para nós do Brasil, a linguagem do sertão, né? Fala de vaca, fala de plantação, mas vamos entender como sendo o nosso emprego, a nossa empresa, né? Nosso estudo e a sociedade que nós temos, né? E você vai entender assim. O pastor Epifânio vai ler o primeiro versículo, que é o 1, e depois o 2 nós vamos ler junto, e assim vamos ler até o 14. Amém? Amém. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. E se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Giazir, vamos fazer a oração? Glória seja ao nome do Senhor. E na sequência, a irmã Thaís estará louvando a Deus com um hino bonito, maravilhoso, para a glória do nome de Jesus.
Pastor Giazi, vamos orar. Santa Cruz, a paz do Senhor. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, para ver, meu Pai querido, queremos agradecer, Senhor, por mais um dia de bênção, um dia de vitória, que o Senhor tem nos concedido, estar aqui nesta noite para te adorar na beleza da tua santidade, pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua soberania, Senhor. Que só o Senhor é digno de honra, de louvor, de toda adoração, Senhor. Queremos agradecer também pelos louvores que entoados nesta noite. Queremos agradecer pela leitura da tua palavra, Senhor. Ó Pai querido e Pai santo, pedir, meu Pai, as tuas bênçãos em favor de todos que estão trabalhando, viajando, meu Pai, que todos possam adorar em paz nos seus lares. Pai querido e Pai santo, manifesta o teu poder, a tua glória em nosso meio nesta noite. Usa o teu servo que nesta noite, meu Pai, vai ministrar a tua palavra, Senhor. Ela venha ao nosso encontro, Senhor. Os nossos corações estão preparados para receber a tua palavra. Fica conosco, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu vive e reina para sempre. Amém. Amém. Irmã Thaís cantando, louvando a Deus. Cadê a irmã Thaís? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pra você, certamente não conhece o seu Deus, não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que seu Deus tem, não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem quando os pecadores pra te dar vitória. Ele para o teu mundo da estação, abre o Rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto pra te dar vitória. Ele abre porta onde não tem parede, tira guarda-rocha pra matar tua sede. Vem na hora exata e no momento certo. Sabe por quê? Ele não tá
Deus. Meus irmãos, está chegando a hora da palavra, né? Eu quero chamar já o pastor Daniel. Nós vamos alternar, uma sexta-feira sou eu, outra ele, para não ficar assim muito cansativo. E nós vamos. O pastor Daniel vai apresentar nossos visitantes e já vai também estar falando a palavra de Deus. No final, nós vamos estar recolhendo aquele compromisso de campanha, porque na oração vamos estar também orando os compromissos aqui na frente, né? E eu sei que muitas pessoas vão estar recebendo essa bênção de Deus, o que você precisa. Então você já percebeu que no termo de compromisso da campanha tem vários setores da sua vida, né? Setor financeiro, educacional, familiar, são vários, né? Difícil você encontrar. Olha, a irmã está pedindo ali uma. Pastor Walter, era o tema. Amém? Então vocês querem aplaudir a Deus pela vida do pastor Daniel? Aplauda ao Senhor. Amém. Pastor Daniel. Paz do Senhor. Nós temos algumas pessoas aqui que nessa noite nos honram, né, com a sua visita. Tem aqui o João, né, João? Levanta seu braço. Eu esqueci o nome da sua mãe. Dai e João, né, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui é a casa do Pai. Eu queria saber se tem mais pessoas aqui que nos honram com a visita aqui. Ali atrás. Qual é o nome? Diana. Deus abençoe, viu, querida? Sinta-se à vontade aqui em nome de Jesus. Tem mais alguém? Lá atrás. Qual é o nome do querido? Como? Léo. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amados, 12 sexta-feiras para 12 meses de bênçãos. Amém? Esse é o propósito que Deus entregou ao nosso bispo. E se é um propósito de Deus, nós vamos receber as bênçãos no nome do Senhor. Olha, tenha um pouco de paciência, eu estou bem rouco hoje, mas hoje é a segunda sexta-feira e o mês de fevereiro será, presta atenção, o mês de fevereiro será a prosperidade da família. É o mês que Deus escolheu, amados, para dar vitória ao teu lar. É o mês que Deus escolheu para trazer salvação à tua família. É o mês que o Senhor escolheu para te honrar dentro da tua própria casa. Então eu queria nesse momento te convidar a ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Amém? Não se esqueça que o texto base, ela é em Deuteronômio 28, que já foi lido aqui, não vamos ler novamente, mas eu queria convidar você a ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. O irmão vai estar colocando aí na tela. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Versículos 18 e 19. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: Pois também, Jesus dizendo, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu peço ao Senhor que venha ungir os meus lábios, e que somente saia da minha boca a tua palavra, nada além disso, somente a tua palavra, e que ela venha nos edificar nessa noite, em nome de Jesus.
Amém. Pode se sentar, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo onde as famílias estão sendo assoladas. E nunca houve igreja. Nunca houve igreja tempos assim. Mas só que a família, ela é um projeto de Deus. E por ser um projeto de Deus, a família, ela jamais será derrotada. E eu quero deixar de início essa palavra de fé para você. A tua família não será derrotada, porque a tua família faz parte do projeto de Deus. E o meu propósito aqui nessa noite, rapidamente, é te mostrar o porquê Deus, Ele quer abençoar a tua família. Porque Deus, Ele deseja prosperar a tua casa, o teu lar. Porque é da vontade de Deus que o teu casamento venha a ser restaurado. Porque é a vontade de Deus que Ele venha tirar os teus filhos das drogas e trazer para a casa dele, que é uma casa de adoração, uma casa de louvor. Porque é da vontade dele, querido, que os seus familiares venham ser curados de toda sorte de enfermidades, porque é da vontade dele repreender a toda miséria financeira, porque é da vontade dele, querido, abrir uma porta de emprego à tua vida e toda a tua parentela. Nós temos que voltar lá para o início, lá em Gênesis, quando Deus, após Deus, Ele criar todas as coisas, colocar a terra em ordem, Ele decide criar o homem. E quando Ele cria o homem, eu quero que você preste bem atenção, querido. Quando Ele cria o homem, Ele coloca o homem dentro do jardim do Éden. E Deus, Ele entrega uma palavra, um mandamento a Adão. Olha, Adão, esse jardim do Éden, onde eu te coloco, eu digo a você que você precisa guardar esse jardim. Você precisa cultivar a esse jardim. Por quê, queridos? Porque ali no jardim era um lugar onde Deus, a Bíblia registra em Gênesis capítulo 2, onde toda a virada do dia, Deus, Ele ia passear naquele jardim. E ali naquele jardim, Ele ia de encontro a Adão, Ele ia de encontro a Eva. Ali era um momento de comunhão, ali era um momento onde Deus, Ele trazia direção àquela primeira família, Adão e Eva. Era um momento, querido, onde aquela família, Adão e Eva, eles eram revigorados na presença do Senhor. Ali na presença de Deus, a alegria era renovada. E a história você conhece. E Deus, Ele trouxe uma palavra, uma outra palavra. Olha, Adão, de todo o fruto que está no jardim, vocês podem se alimentar. Será bênção para vocês. Será a minha alegria manifestada na vida de vocês. Representa a minha provisão, os meus cuidados. Mas só que da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer. Porque se comerem do fruto dessa árvore, vocês irão morrer espiritualmente. Foi a palavra de Deus para aquela família, Adão e Eva. E você conhece a história. Adão e Eva, eles pecaram. Eles foram expulsos do jardim. E ali, por não obedecer a palavra de Deus, eles começaram a viver as consequências do pecado. Trazendo para os dias de hoje. Porque muitas famílias são envergonhadas se a família é o projeto de Deus. Porque muitas famílias experimentam a derrota, sendo que isso não é o que Deus preparou, sonhou para as famílias nessa terra. Porque, preste atenção, porque as famílias,
infelizmente, têm desobedecido aos mandamentos do Senhor. Como foi lido aqui hoje em Deuteronômio, capítulo 28, não tem ouvido a palavra do Pai, não tem guardado a palavra do Pai no coração, e se não guarda a palavra de Deus no coração, não as pratica. E onde a família, onde a palavra de Deus não está presente, ali é um alvo fácil para Satanás. Mas quando entrou o pecado no mundo, Deus, ele não foi pego de surpresa, queridos. Quando aquela primeira família, Adão e Eva, pecaram, ali o projeto de Deus não foi destruído. Porque lá em Efésios capítulo 3, versículos 9 até o versículo 11, está registrado o seguinte: que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida, seria manifesta através da igreja. Você vai entender onde eu vou querer chegar. Onde na qual a igreja é o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Antes de Deus criar todas as coisas, a igreja, na eternidade, já estava estabelecida por Deus. Porque Deus já sabia ali que o homem e a mulher pecariam. E talvez você fale o seguinte: mas se Deus sabia, mas por que Deus ele permitiu isso? Porque Deus ele respeita as nossas vontades. Porque Deus ele respeita, querido, a vontade do livre-arbítrio. Deus ele não nos pega pelo cangote, não pega o nosso pescoço e nos obriga a seguir. Ele não nos obriga, querido, a vir na igreja. Ele ministra aos nossos corações, ele mostra o caminho correto. A sua palavra nos dá o direcionamento. Olha, se ouvir a minha palavra, guardar a minha palavra, vocês vão herdar a minha vontade, vocês vão receber a minha vitória. Mas se não obedecer a minha palavra, se não amar a minha palavra, vocês vão dar brecha em suas vidas, vão dar brecha em suas famílias. E o inimigo vai entrar, vai ter legalidade para trazer a miséria, para trazer a destruição, para assolar através da enfermidade, para trazer a separação de casais, para destruir a vida dos filhos. Com o pecado, ali na eternidade, Deus já sabendo disso, Ele já havia preparado a igreja invisível, o corpo de Cristo. E a igreja, querido, é a família espiritual de Deus. E todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, reconhecendo que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a vida. E não há vida, não há solução, não há vitória a não ser por Ele, amados. E todos aqueles que reconhecem essa verdade e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, a partir de então, faz parte da grande família espiritual de Deus, que é a igreja de Cristo nessa terra. E segundo esse princípio, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu quero, querido, dizer a você que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua família. Sabe por quê? Porque você tem uma aliança com Cristo Jesus. Você tem um compromisso com a palavra de Deus. A igreja, a célula maior, que é a família espiritual, ela adota para o Pai, onde na qual, pelo Espírito de adoção, nós podemos clamar. A tua família pode clamar Abba Pai, onde na qual, querido, dentro dessa célula maior, que é a igreja espiritual de Cristo, Ele adotou a tua família, Ele adotou, chamou, vocacionou a tua família, porque um dia você entregou
é marcada pelo Espírito Santo. A tua família pertence ao Senhor Jesus, porque o sangue carnecente de Cristo está nos umbrais da tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. É por isso, quando Deus ele chamou Abraão, ele disse o seguinte: olha, Abraão, você ouviu a minha voz, você guardou as minhas palavras em teu coração, você está praticando, você está exercendo fé nela, e por causa de você, todas as famílias da terra serão benditas. E a tua família faz parte, querido, desse projeto de Deus. Mas preste atenção, quando nós lemos ali em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitos têm um entendimento errado, alguns pregam em um contexto errado a respeito desse versículo, porque muitos, queridos, pensam o seguinte: olha, o inferno está se levantando, o diabo ele está me afrontando, os meus inimigos estão vindo contra mim, é só desemprego, é só enfermidade, é só vergonha, eu não estou aguentando mais, eu estou retrocedendo, eu não aguento mais, eu vou descer nos caminhos do Senhor. Não é isso que esse versículo ensina, quando diz ali no grego, queridos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós podemos traduzir o seguinte: que as portas do inferno não vão suportar o avanço da igreja, as portas do inferno não vão suportar o crescimento das famílias que fazem parte da grande família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu quero que você tenha uma concepção diferente, querido, da tua família, da tua própria vida, meu amado. E você precisa se levantar nesse ano, você precisa tomar posse da palavra de Deus. Está passando por enfermidade, levante-se a si mesmo e declare que é o Senhor que te cura, Ele é o teu Jeová Rafa, e comece a avançar, comece a adorar ao Senhor em meio à enfermidade. Comece, querido, se entregar na obra de Deus mesmo com a enfermidade. Está passando por necessidades financeiras, é o teu Jeová Jireh, comece a adorar Ele. Senhor, está tudo fechado, há uma grande situação financeira, eu preciso resolver na minha família, na minha casa, eu estou desempregado. Senhor, se o Senhor não intervir, eu vou perder a minha casa, eu vou ficar devendo ao banco, eu não consigo pagar a conta de luz, eu não consigo pagar a conta de água. Senhor, a minha conta está negativa. Em vez de ficar, querido, remoendo o teu problema, se levante, tome posse da vitória e venha à casa do Senhor. Senhor, tu é o Jeová Jireh, o Senhor que provém todas as coisas. Eu faço parte da família espiritual, onde estão reservadas todas as bênçãos. Eu tomo posse da minha vitória. Eu vou te adorar na tua casa. E quando você tem esse espírito de atitude, Ele entra com a vitória na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, eu não aguento mais. Eu peço oração ao bispo, eu peço oração aos pastores. Meu marido não se converte, meu marido saiu da minha casa, a minha família não é mais a mesma, não é mais a mesma. É tanto choro, é tanto pranto. Senhor, meu filho está nas drogas. Eu ensinei os caminhos do Senhor, mas ele não ouviu. Eu não aguento mais, eu estou desanimado, eu estou desanimada. Cadê a promessa do Senhor? Se levante e tome posse da tua vitória, porque é uma bênção, de vitória da família espiritual, que é a igreja do Senhor. Meu irmão, se levante em ousadia, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. As portas do inferno não vão aguentar a unção, o poder do Espírito Santo que está em você, porque você
essa atitude de fé, essa atitude, querido, de um guerreiro, de uma guerreira, você vai avançar, você vai entrar dentro do inferno, pelo poder do Espírito Santo. Você vai trazer o teu marido das drogas, vai trazer o teu marido das bebidas, vai trazer os teus filhos da prostituição, vai trazer os teus filhos, querido, de toda sorte de vícios e pornografias, e eles virão até a casa do Senhor para adorar. Que Deus é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. O cão não presta. Ele não presta. Jesus, ele determinou a vitória, não é, pastores? Ele disse o seguinte: olha, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares será ligado na terra, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você faz parte da família espiritual de Deus, e você tem essa chave de posse nas suas mãos. O que você precisa é aprender a profetizar segundo a palavra de Deus. Porque quando você profetiza a palavra de Deus, o inferno, ele não aguenta, querido. Quando você profetiza a palavra de Deus, os céus se abrem a favor da tua família. E nessa noite, segundo o poder da tua palavra, eu quero profetizar a restauração do teu casamento. Eu quero profetizar, receba aí, igreja. Eu quero profetizar sobre você, mulher, que o Senhor vai cometer o teu esposo, vai te livrar da mulher estranha. Ei, homem valoroso, eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor vai trazer a tua esposa para ti. Ele vai salvar a alma da tua mulher. Paz, eu profetizo sobre suas vidas a restauração dos seus filhos, a salvação dos seus filhos. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua família, toda sorte de bens espirituais. Eu profetizo como profeta do Senhor que você e toda a tua casa virão a esse lugar adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, no seu nome Jesus Cristo. É Ele que adentra em tua família. Enquanto você está buscando Ele aqui, o Pai, juntamente com o Espírito de Deus, Ele está visitando o teu lar. Você estava buscando aqui, você veio buscar mais um mês de bênção. Os anjos do Senhor estão trabalhando na tua casa, eles estão aniquilando toda a presença de demônios. Eles, Pai, o Espírito Santo está aniquilando a toda prostituição, a toda pornografia, a todo vício, tudo aquilo que afasta da presença de Deus. E eu declaro que a graça do Senhor entra no teu lar, salva a tua casa, a restauração financeira, em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus me mostra que há uma necessidade urgente, bispo, de uma restauração financeira, de um milagre na área financeira. Meu amado, a tua parte você está fazendo, você abriu, o Espírito Santo tocou o teu coração, e se Ele tocou o teu coração, é porque Ele te deu uma palavra, você entendeu, ouviu a voz do Espírito Santo, você veio receber, e o Pai vai fazer a parte dele, não porque estamos mandando, porque você é filho de Deus, você tem a tua identidade restaurada, você é herdeiro do Senhor, e a vontade do Pai é que a tua família venha ser abençoada. Presta atenção, vou encerrar logo. Há uma condição. Lembra que eu falei que a igreja é a grande família espiritual de Deus? Nessa família espiritual de Deus, através de nossas vidas, presta atenção, através
através dessa grande família espiritual de Deus, a Igreja de Cristo invisível, universal, ela se materializa nessa terra. Como se materializa? Algo que podemos ver, algo que podemos tocar. Se materializa por causa de nossas vidas. Porque nós somos santuários de Deus. Somos templos vivos do Espírito Santo. Onde o próprio Espírito Santo faz habitação em nós. E se Ele faz habitação em nós, essa materialização acontece numa igreja, numa instituição. Trazendo no nosso contexto, Assembleia de Deus, Comunidade da Paz. Preste atenção, querido. O reino de Deus, ele funciona através de hierarquia. Deus estabelece a sua vontade em Jesus Cristo através da família, grande família espiritual, a igreja espiritual, onde o Espírito Santo traz a vontade do Pai, vamos dizer assim, as denominações. E através das denominações, o reino de Deus é implantado na terra. Deus, ele tem uma direção para a igreja presbiteriana, Deus, ele tem uma direção para a igreja metodista, a igreja quadrangular. E como Deus, ele tem uma vontade estabelecida, um direcionamento ao nosso ministério, a Assembleia de Deus, Comunidade da Paz, pastor. E se eu desejo que eu seja abençoado, se eu desejo que a minha família seja abençoada, eu preciso entender qual a vontade de Deus para a minha família. Lembra que eu falei que Deus trabalha com hierarquia? Efésios ilustra a questão da hierarquia. Potestades, principados, não é só do reino do inimigo, através dos anjos celestiais, os anjos bons, funciona assim também. Então Deus, ele manifesta a sua vontade na grande igreja, família espiritual, onde o Espírito Santo traz a vontade do Pai para o nosso ministério. Através do anjo que ele colocou nesse ministério, do líder, que é o bispo Cordeiro, que não fala nada, é a direção de Deus mesmo. Então, amados, o grande problema, e você vai entender isso, o grande problema muitas vezes na tua família é porque a hierarquia não é respeitada, a hierarquia não é compreendida. E assim é na casa do Senhor. Se fazemos parte desse lugar, para as nossas famílias serem abençoadas, nós temos que entender qual o projeto de Deus nessa família espiritual. Eu recebo um projeto de Deus e vou levar para a minha casa. E você será bênção no seu lar, você será instrumento no teu lar. Ah, pastor, não quer dizer que Deus não vai falar comigo na minha casa, mas sim. Mas tudo aquilo que Deus falar contigo a respeito da tua casa, a respeito da tua vida, será confirmação daquilo que Deus ele tem manifestado no ministério. E se você, querido, não está andando junto com o ministério, é como se você estivesse fora do jardim do Éden. Adão e Eva pecaram, foram marcados pelo pecado, tiveram que sair do jardim do Éden e sofrer as consequências do pecado. Muitas famílias são assoladas e não saem da assolação. Sabe por quê? Porque não andam em comunhão com a igreja onde Deus nos colocou. E nessa noite, querido, eu queria que você ouça
a voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Esse é o ano de conhecermos a pessoa do Pai, de conhecermos a vontade do Pai, para que possamos conquistar aquilo que Ele já preparou para nós nas regiões celestiais. E aquilo que Deus preparou nesse lugar vai irradiar na tua vida, e você levará para a tua casa, querido, irá ter salvação, irá ter libertação. Se houver morte, Deus tem poder até para ressuscitar mortos, segundo a vontade dEle. E se for a vontade dEle, Ele vai te comunicar. Ele tem, querido, o poder de manifestar. Ele tem o poder de manifestar a unção do poder da ressurreição. Receba, querido, a ressurreição nos teus sonhos que já estão mortos. Receba o poder da ressurreição nas áreas que estão em conflitos, nas áreas que estão mortas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Você pode dizer assim comigo: Senhor, eu creio na tua vontade. Eu creio, ó Pai, que esta igreja é a família onde o Senhor me colocou. Me ajude a entender a tua vontade para esta família, para que eu possa ministrar e levar essa vontade para a minha casa, para os meus familiares, porque esse é o ano de restauração, esse é o ano de salvação, de libertação, de restauração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Esse é o ano fevereiro, é o mês que Deus escolheu para fazer a virada no teu lar. É o mês que Deus escolheu, querido, para que você possa receber a vitória no teu casamento, a vitória na vida dos teus filhos, a vitória nos teus estudos, na tua área profissional. E principalmente, eu creio que nesse lugar Deus vai levantar famílias para exercerem o ministério santo e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, bispo. Nós vamos dar continuidade às orações que Deus está passando nesse momento para o bispo Cordeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Você crê que tudo foi falado nesta noite aqui? Creia. Amém. Pastor Daniel, é que você não conhece a vida dele, não sabe. Mas esse homem é um milagre de Deus. Se você pegar o relatório que foi emitido pelo Hospital das Clínicas, né? Emílio Ribas e Clínicas, eu peguei, eu li o relatório. Aí você vai ver que esse homem é um milagre de Deus. Ele está aqui em pé, vivo, falando que Deus tem algo na vida dele. E é algo que Deus quer passar para nós também. Amém? Eu vou hoje pedir para o louvor vir aqui cantar o hino, e você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente, vai trazer a sua oferta, vai trazer a sua declaração de compromisso. Pode ficar de pé. Vem. Pastor Jesse, vem aqui, mas pega as duas irmãs que estão aqui na frente. Enquanto isso, o louvor vai cantar, louvar a Deus. E você vai sair daí. Pega duas irmãs para ir em frente, tá? Você vai trazer a sua oferta e vai ficar aqui na frente já, né? Oração para unção que você vai receber. Vamos ficar com essa onda, né?
serem transformados em realidade, né? Eu queria lhe chamar aqui, não fique ninguém sentado na nave da igreja, não, venha todos para cá. Nós queremos que vocês saiam daqui abençoados. A Tamires também vai cantar no grupo louvor, viu, Patrícia, mais fora. Bem, domingo já vamos estar aqui no ensaio, né? O Fábio também vai cantar, né, Fábio? No grupo louvor. Domingo vamos ser um grupo de louvor maravilhoso. Venham para frente, nós queremos que você seja abençoado. Venham mais para cá assim, com cuidadinho, tudo junto ali, venham mais para cá. Antes de orar com vocês, eu queria que o pastor Epifânio fosse buscar aquela urna ali. Põe aquela urna aqui, pastor Epifânio. Põe ela aqui no culto. E eu queria chamar primeiro, enquanto vocês estão aí de mão levantada, eu queria que você levante suas mãos. Eu queria chamar os pastores, as pastoras para vir aqui, para nós fazermos uma oração por essa urna. E você já trouxe o seu termo de compromisso, né? Quem não trouxe, todos trouxeram, já colocaram aqui, né? Levante as mãos aí. Sinal de que você colocou o seu termo aqui e você crê no milagre de Deus na sua vida, né? Na vida da igreja do Senhor. Vem? Pai querido e santo, meu Deus, as nossas mãos estão sobre esta urna, Senhor. Aqui, meu Deus, tem muitos projetos, Senhor. O Senhor conhece a cada um e sabe da necessidade de cada um dos seus filhos. Meu Deus, que seja no setor sentimental, financeiro, educacional. Meu Deus, qualquer setor da vida que os teus filhos se escreveram aqui. Meu Deus, nós agora, a partir desse instante, Senhor, estamos consagrando esses pedidos, Senhor. Esses termos, meu Senhor, eles crescem no milagre, meu Deus. E o milagre vai acontecer para a glória do teu nome, Senhor. Amém, amém. Deixa eu... Agora vamos orar porque as pessoas estão aqui. Os pastores, as pastoras, podem deixar em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Opa, meu. Em cima. Está ali no altar do Senhor. Venha a voz para o teu coração. Diga, Senhor Jesus, desta noite eu estou na tua presença. Estou, Senhor, diante do teu altar, porque eu creio em milagres, Senhor. E nesta noite o meu coração está aberto, Senhor, que o teu Espírito faça dele a morada para todo sempre, resolvendo, Senhor, todos os meus problemas, porque, Senhor, eu estou aqui como igreja, e a igreja, Senhor, ela é herdeira das bênçãos que o Senhor já determinou. Portanto, Senhor, eu creio que as bênçãos vão alcançar a minha vida e a vida dos meus familiares. Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus, porque Ele vive e reina para sempre. Amém. Agora aplauda o Senhor. Não saia ainda. Você vai receber a unção dos santos, das santas, nesta noite. Este óleo, eu falei aqui na ceia, expliquei para vocês, porque que ele esquenta. Foi um ministério que Deus me deu. Ministério que Deus me deu. E esse ministério vai se estendendo por vocês também. Se vocês pegarem esse óleo, levarem para casa e for visitar alguém que está precisando de uma libertação, de uma cura, vocês podem usar e vocês vão ver que Deus vai operar milagre. Amém? Porque o ministério não está restrito à minha pessoa, ele está
espalhado pela igreja do Senhor, que está sob a minha responsabilidade. Então não é restrito a mim, é a igreja. Esses homens e essas mulheres aí, onde eles colocarem as mãos, o que eles falarem, Deus vai fazer acontecer para a glória do nome dele. Você pode dizer amém? Amém. Então receba nesta noite a unção. Ora, Pai querido e santo, nesta noite, Senhor, eu quero, meu Deus, adentrar a tua presença, Senhor. Ó Deus eterno, e como ministro da tua palavra, Senhor, eu quero, Senhor, determinar que essas vidas que aqui estão, Senhor, todas sejam abençoadas, que recebam o milagre da tua parte, Senhor, o milagre da cura divina, o milagre, Senhor, dos recursos financeiros, o milagre de uma comunhão perfeita dos seus lares, Senhor, o milagre, Senhor, dos propósitos que eles têm feito, Senhor, e colocado esses termos aqui de compromisso nesta campanha. Faz acontecer, Senhor, para a glória do teu nome, e que toda enfermidade caia por terra, que os problemas caiam por terra agora, vão caindo em nome de Jesus, vai caindo em nome de Jesus. Problemas com vizinhos, problemas no trabalho, problemas na empresa, problemas dentro do lar, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Demônio, você pensava que estava vencendo, você é derrotado, o nome de Jesus é poderoso, vai saindo da vida daquele, Senhor, que tem sofrido, meu Deus, que vem passando, Senhor, por dificuldades e privações, vai saindo agora, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor nesta noite. Ele é o Deus da sua vida, aleluia. E Ele não precisa de explicação para lhe compreender. E Ele está compreendendo a cada um nesta noite aqui. Ele é uma explicação.
já estão abençoados, né? Mas nós vamos orar o Pai Nosso juntos. Amém? Então ore comigo assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora põe a mão